Na trilha da responsabilidade socioambiental que todos devem ter, diversas entidades têm assumido o compromisso de otimizar o uso de recursos produzidos através de meios naturais. Um exemplo disso? Zerar a quantidade de papel para impressão ou chegar próximo disso. Também, evitar o uso de copos descartáveis e optar por copos e canecas reutilizáveis. Essas práticas, aos poucos, vão sendo adotadas, mas o caminho não é nada fácil. É preciso, primeiro, conscientizar os colaboradores e servidores, porque, afinal, a lição começa em casa. Diante disso, de que forma as instituições têm contribuído para a redução de papel e plástico? Como as pessoas que trabalham nestes ambientes têm dado a sua colaboração? E como expandir para além dos prédios destas instituições? Essas e outras questões estão no Contraplano de hoje. Olá, estamos começando mais uma edição do Contraplano, nosso debate semanal de assuntos que geram interesse na população. Nosso tema hoje é Ações Sustentáveis para o Meio Ambiente. Para esta conversa, convidamos Paula Verônica Campos Jorge Santos, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Maranhão. O desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão, Ricardo Duailib, que é coordenador de sustentabilidade e responsabilidade social do TJ Maranhão. A consultora-geral da Assembleia Legislativa e também bióloga, Luzenice Macedo. E aqui eu quero começar conversando primeiro com o desembargador, porque essa vai ser a ponta do fio que vai nortear a nossa conversa, né? Porque o Tribunal de Justiça, através da coordenadoria, está realizando o fórum nesta que é a Semana do Meio Ambiente. Importante destacar que no mundo todo está se celebrando e se realizando atividades voltadas, né? Desde o dia 1º se realizou e até o dia 5 foi a Semana do Meio Ambiente, mas o assunto continua ainda repercutindo ao longo desses dias. E aí eu queria saber de que forma que o Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo, trabalhou, né, dentro do fórum e com outras ações a Semana do Meio Ambiente. Queria inicialmente agradecer o convite de participar desse programa. É uma oportunidade de que aqueles que nos assistem possam conhecer o trabalho, um trabalho de excelência, digo eu, que o nosso tribunal tem realizando em prol da sustentabilidade e da preservação do meio ambiente. Como o nobre jornalista já esclareceu, nós estamos no início da semana em que se comemora a Semana do Meio Ambiente, já que o dia 5 de junho foi instituído pela ONU em 1972 como o Dia Mundial de Preservação do Meio Ambiente, porque o importante é que possamos conscientizar a população de quanto ela é importante e deve se engajar nesses projetos para, preservando a natureza, salvar a vida no nosso planeta. E aí, Luzenice, eu já vou conversar contigo porque, de certa forma, tu fica nesse limiar entre as duas coisas, o institucional e o bem prático, né, desse trabalho de conhecimento ambiental, porque como consultora da Assembleia Legislativa, tu tens conhecimento das ações que a Casa tem nesse sentido, as propostas que passam, né, pelas comissões, né, que vão ao plenário aqui da Casa e como isso reflete no dia a dia da sociedade. Aí eu queria que tu falasse para a gente a respeito justamente de como que a Assembleia tem contribuído nesse sentido para a sociedade, de uma forma geral, perceber o quanto que a sustentabilidade ambiental é um passo importante. Então, a Assembleia tem uma comissão permanente de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e, historicamente, ela se coloca à escuta da sociedade, é protagonista dos grandes temas, né? Acolhe as demandas, acolhe os reclames. Então, a gente já discutindo as questões ligadas a bacias hidrográficas, mais recentemente, em parceria com o governo,
articulou a ampliação de criação de comitês. Então, essa escuta qualificada que a comissão funciona, né? Ela funciona como esse lugar de representatividade, tem sido importante. Na semana que passou, nós recebemos um articulador, um consultor do Ministério de Ciência e Tecnologia, e ele, por exemplo, nos clama a ampliar o debate sobre clima e desenvolvimento em regiões semiáridas. Vai haver uma conferência em setembro no Ceará, e ela é a terceira, ela precede as conferências da ONU, as COPs, né? Então a COP está na 30ª e ela está na 3ª. Então eles reclamam que se dê mais amplitude ao tema. No caso do Maranhão, nós temos cerca de 15 municípios já reconhecidamente com questões de semiaridez, caminhando para processos de desertificação. Esse é um exemplo de como a comissão atua. E a mesa diretora desta casa tem progressivamente adotando medidas para que a gente promova a economia de materiais, a economia de energia, né? A gente já se implantou nesta sede, num espaço que tem, por exemplo, estação de tratamento de esgotos, né? É bem pioneiro, né? Em órgãos públicos a gente ter estação de tratamento de esgotos, especialmente nessa área que é importante, tem bastantes aquíferos. Então, é muito importante que as instituições adotem medidas que sejam exemplos para a sociedade, né? Então, se a gente perceber que este esforço corre em redes de instituições, é natural que a sociedade se reflita observando esses avanços, né, no convívio social. Professora Paula, a partir desses exemplos das instituições, né, normalmente se espera muito que parta justamente das instituições públicas medidas, ações que possam nortear o bom andamento da sociedade. Lógico que não parte só do poder público. Várias instituições privadas, né, ONGs, as próprias comunidades têm suas iniciativas, mas eu queria, partindo dessa ideia da responsabilidade social que tem primeiro aqueles que são responsáveis pelos poderes, né, de que forma pode influenciar positivamente tanto na esfera privada como na esfera comunitária. Perfeito. Eu gostaria de começar agradecendo a TV Assembleia por esse convite, porque cada vez mais necessário que a gente comece realmente a disseminar bons exemplos, né, e comece a chamar todo mundo, toda a sociedade a refletir a importância do meio ambiente, a importância de tratar e cuidar desse meio ambiente, que é um dever de todos nós, inclusive trazido pela Constituição, né? Então, o que acontece? Primeiro eu gostaria de parabenizar, né, porque a gente está aqui diante de duas instituições públicas que têm implementado agendas ambientais muito interessantes. O Tribunal de Justiça aí tem o processo de descarbonização, né, dentre outras ações importantes. A Assembleia Legislativa a gente acompanha aí, tendo todo esse acompanhamento da legislação, tentando fazer com que ela seja regulamentada no estado do Maranhão, né, com ações pioneiras como estação de tratamento. E dizer o seguinte, que o importante, quando a gente pensa em meio ambiente, a gente pensa em conceito de sustentabilidade, é a gente conseguir trazer esse conceito para o que ele realmente é. Né? Não só dizer que se eu faço uma ação de gestão ambiental, eu estou sendo sustentável. Não é isso. A gente precisa, na verdade, ter a continuidade das ações. Né? Então, são políticas que devem continuar. Então, o que acontece com essas políticas? Algumas vezes elas começam, não são levadas à continuidade, porque aí a gente algumas vezes troca a gestão. E meio ambiente, ela não deve ser uma política de governo, né, de quem está representando, mas ela tem que ser uma política de continuidade. Essas ações são pioneiras, devem continuar. E o que eu acho importante aqui a gente focar é que algumas vezes a gente identifica um problema ambiental e a gente trata esse problema como algo que está muito longe da gente. Então, sobre o meio ambiente, o pensar
é global, mas o agir ele é local. Então, cada instituição que faz o seu papel, quer seja diminuindo o consumo de papéis, quer seja diminuindo o consumo de plástico, de copos descartáveis, assim, trazendo esses tipos de ações que, inclusive, educam as pessoas que fazem parte da instituição. E essas pessoas que são educadas, elas viram agentes transformadores, porque elas aprendem no ambiente de trabalho, elas levam para casa. É a mesma política de educação ambiental que a gente usa com as crianças. A criança aprende na escola, leva para casa. Então, o funcionário público, ele aprende no seu ambiente de trabalho e ele leva essa continuidade para casa. Ele começa a estar mais atento. Então, é de pouquinho em pouquinho que a gente vai conseguir ir transformando realidades. Às vezes a gente não consegue resolver um problema de uma escala maior, mas a gente consegue sim ter representatividade para ir resolvendo o problema, né, construindo. A educação ambiental, os problemas ambientais, eles são construídos numa soma de ações. E essas ações, elas são extremamente importantes. Desembargador Ricardo, ao longo dos anos o TJ tem tomado algumas ações, como, por exemplo, substituir o copo descartável, né, pelo o copo ecológico, né, reduziu bastante também o recebimento de papel em processo quando aderiu à digitalização. São várias ações que foram feitas, que outras ações a Justiça do Maranhão também adotou nesse sentido de trabalhar pela sustentabilidade, pelo meio ambiente. É um processo continuado, é importante. Em relação a papel, nós já estamos abaixo até do limite que foi fixado. Em relação aos recicláveis, se aboliu tudo aquilo que não possa ser reciclado. Hoje toda as nossas xícaras, nossos copos para água é feito de fibra de babaçu. É um negócio interessante, porque cada um tem o seu e cada um cuida do seu, então se preserva, né? Mas eu diria que hoje o mais importante é o projeto que nós estamos executando visando a descarbonização. É um trabalho muito importante, porque a gente vai, com essa conscientização e com o apoio técnico, inclusive é de uma universidade que vai nos assessorar, já está o contrato feito, ela vai identificar aonde podemos diminuir o efeito do vazamento do gás. O gás é pernicioso para a natureza, é o principal inimigo hoje, um dos principais inimigos hoje da natureza. Então, por exemplo, o tipo de gás que se usa nos aparelhos de ar-condicionado, é uma medida. O uso de veículos que não usam o gás, o combustível fóssil, e sim híbrido. Nós estamos trocando a frota, reduzindo o uso desses veículos, ainda que já híbridos, com a que a gente chama de utilização compartilhada. E também diria que a própria energia elétrica que se usa está tentando ser modificada para energia solar ou eólica. Então são várias providências, porque o CNJ, que é aquele órgão que fiscaliza e nos conduz para o bom momento do todo o Poder Judiciário, ele determinou que a gente tem metas a cumprir e tem um índice. E o interessante é que se você não conseguir, você vai ter que compensar aquilo que você não atingiu. Ou comprando, que vai ter o mercado, o que não é bom, porque isso vai interferir no nosso orçamento e ninguém quer isso. E achar, justamente com o apoio técnico desses professores expertos de universidade, quais as maneiras de combater o trabalho que prejudica o ar e a natureza com a emissão de gás. Certo. Luzenice, agora eu queria falar contigo a respeito daquilo que tem chegado
até a Assembleia para ser discutido, ou tem sido gerado até mesmo aqui, porque alguns parlamentares, né, posso dizer até que todos, mas alguns de forma mais direta, apresentando propostas voltadas a essas questões que disputam o meio ambiente. Tu já falou a questão das bacias aqui, mas tem um assunto que vem sendo discutido já há algum tempo, e aqui no Maranhão já começa também a ser tratado. Eu queria saber como é que andam discussões aqui sobre crédito de carbono, como é que tem sido essas questões aqui na Assembleia. Mas tu me responde daqui a pouco, no próximo intervalo, porque chegou o momento da nossa primeira parada aqui no Contraplano. Já voltamos com a nossa conversa. Estamos de volta com o Contraplano, hoje debatendo ações sustentáveis para o meio ambiente. E no final do bloco anterior, Luzenis, eu me voltei para ti porque aqui pela casa passam diversos assuntos que são discutidos, seja através de projetos de lei, seja na forma de resolução, um encaminhamento do governo do Estado, ou algo que é criado aqui. Como é que tem sido as discussões aqui na casa no que se diz respeito a essa temática do meio ambiente e sustentabilidade? Então, a casa acolhe muito e reflete muito as questões ambientais, né? A comissão de meio ambiente é, em geral, muito demandada. A gente tem aí um histórico, como eu disse anteriormente, nos temas, né? Recentemente, o Estado e todo o Brasil realizou as conferências de meio ambiente, né? E aí a conferência se debruçou sobre as questões de emergência climática, e todos esses temas eles já passaram por aqui, né? A conferência apontou questões de orçamento, conflito fundiário, economia circular, todas essas questões passam por aqui, né? Então, a gente é essa caixa de ressonância. E se a gente observa e mapeia, os parlamentares estão legislando sobre os diversos temas, também sobre reciclagem, sobre economia circular. Então, de alguma forma, não é por falta de ação legiferante, não é por falta de lei, né, desembargador? A gente conhece. Agora, a gente, como dizem os operadores de direito, a gente tem ainda muito que avançar para além dos direitos assegurados, né? Então, a sociedade precisa reconhecer que a qualidade de vida e o bem viver dependem, sobretudo, do eco delas, né? Elas têm que... a gente precisa construir essa nova cidadania que deixa de ser uma sociedade consumidora para ser uma sociedade ou sociedades restauradoras, né? O bem viver, ele precisa... Hoje já se fala em emergência climática e ambiental, porque todos os problemas que decorrem do nosso modelo de conviver, de produzir, de consumir, eles estão levando a uma superexploração dos recursos, né? Então, há diversos fóruns que a Assembleia participa. Eu mesmo represento a Assembleia no Conselho Estadual de Meio Ambiente, mais recentemente na Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental. Então, todos os fóruns a Assembleia busca se fazer representar, e aqui, naturalmente, é também esse lugar de debater as grandes questões ambientais do Estado, né? Então, se a gente busca... Recentemente, por exemplo, nós desenvolvemos um estudo sobre a questão do mercado de carbono, né? Sim. O desembargador exemplificou aí a experiência que eles estão iniciando no PJ, e a gente desenvolveu um estudo justamente para conhecer melhor os caminhos ligados ao processo de descarbonização. Acaba de nascer em nível federal a política nacional ligada à questão do carbono, e aí vão abrir caminhos para que a gente, por exemplo, o parlamentar pergunta: como que eu, com aquela área preservada, né, que tipo de incentivo eu tenho para manter aquela área preservada? Quer dizer, eu estou cuidando do ambiente e também está nascendo um novo modelo de negócio. E aí eu sou a primeira, como consultora de meio ambiente, eu sou a primeira a dizer: há meios de
de você oferir recursos a médio e longo prazo, preservando áreas. Esse é um modelo restaurativo, que ele está nascendo. As normas, o governo também tem adotado iniciativas no sentido de promover pagamento por serviços ambientais e incentivar a restauração ecológica, né? O Estado tem forte vocação para a restauração, porque a gente tem muitas áreas que foram... O próprio litoral maranhense, o mangue, é altamente naturalmente um captador, né? Ele neutraliza essa questão das grandes emissões. Então, a gente tem essa vocação para a restauração e essa casa tem acolhido também as iniciativas do governo, aprovando, que é justamente fazer essa transição de um modelo que superexplora para ser um modelo que restaura. E nós estamos também falando de novas relações, novos modelos de negócio, né? Tem havido esse movimento e penso que agora com a realização da COP30 em Belém, o tema vem à tona e ele se coloca no seu devido lugar, com a importância estratégica que os temas ambientais têm que ter, né? E eu particularmente defendo a ideia de que o Estado brasileiro precisa fortalecer os sistemas de meio ambiente, o seu sistema único de meio ambiente. Isso pressupõe fortalecer a governança municipal, assegurar a sustentabilidade financeira dessa gestão, rever os indicadores de qualidade ambiental, né? O que significa ter uma cidade, um lugar que se bem vive, né? Que lugar é esse? Né? Quais são os lugares bons para se viver? São os lugares com qualidade ambiental. E o contrário também é verdade. Onde é pior para se viver é onde tem degradação ambiental. Então, a sociedade e a educação ambiental tem esse lugar, precisa se reconhecer nisso, ela precisa rejeitar qualquer processo que promova a fragilização dos sistemas de meio ambiente. O que a sociedade tem que fazer é exigir que o Estado brasileiro e as unidades de federação e toda a institucionalidade, né, ele caminhe para promover qualidade ambiental e fortalecer os mecanismos de controle ambiental, de fiscalização ambiental. E penso que a gente recentemente teve aí uns reveses, né, e a gente precisa repensar isso enquanto sociedade. Professora Paula, a Luzenice falou em relação à COP30, a gente sabe que aqui no Brasil especificamente, os municípios fizeram os seus momentos, os estados fizeram os seus momentos, para que pudesse chegar a esse momento maior que vai acontecer em Belém. Mas acredito que muitas pessoas devem se questionar como eu posso pensar na sustentabilidade sem que eu primeiro me preocupe com a situação atual do meio ambiente, como está o meio ambiente, porque eu já percebi particularmente que algumas vezes se fala muito de sustentabilidade e não se tem o conhecimento da situação atual. Eu não tenho esse conhecimento de como é que está. Como é que as pessoas podem chegar a uma discussão progressiva dentro dessa temática, olhando para a situação atual, professor? A tua pergunta é interessante e ela mexe em um viés, né, que é a questão do meio ambiente pelo meio ambiente. O que é que eu quero dizer com isso? O tema meio ambiente hoje ele está muito banalizado, superficializado. Qualquer pessoa hoje fala de meio ambiente, qualquer pessoa hoje... A gente tem que falar, mas a gente tem que falar da forma correta. A gente tem que ter um nível de aprofundamento que o tema ele requer. Não é simplesmente dizer assim, eu vou só diminuir exemplificando, né, o consumo de copos plásticos. Além de diminuir, eu tenho que ter uma cadeia de destinação adequada. Então, quando eu falo da superficialidade, é que hoje o meio ambiente, quando a gente fala de sustentabilidade, ele só se transformou em gestão. Se você tem uma gestão e dentro dessa gestão você tem ações, que são ações algumas vezes muito específicas, que já são alguma coisa, mas que não caracterizam a sustentabilidade pela sustentabilidade.
A sustentabilidade, ela precisa de um viés econômico, cultural, e aí no cultural inserido social, e ambiental. Então, quando eu falo de sustentabilidade, mas eu não estou pensando, por exemplo, um tema que é muito importante para a gente, nas comunidades costeiras, eu não tenho sustentabilidade. Além do dia 5 de junho, a gente também precisa pensar no dia 8 de junho, que é o Dia Mundial do Oceano. Por quê? Porque esse oceano ele também traz muitos serviços para a gente. Ele regula o clima em escala global, mas ele também sustenta as nossas comunidades costeiras. E a gente pouco fala nisso. Por quê? Porque a temática da sustentabilidade, ela está voltada para as políticas a curtíssimo prazo. E a gente esquece ainda, trazendo a questão do resíduo sólido, porque a temática mundial esse ano é sobre diminuição do uso dos plásticos. Ainda trazendo essa temática, a gente esquece que a destinação inadequada dos resíduos no continente, eles vão chegar no oceano formando ilhas de lixo no oceano. A gente tem hoje no oceano mais de 5 ilhas, grandes ilhas de lixo. E isso acaba retornando para a gente, porque o mundo inteiro começa a publicar que todos nós estamos contaminados por microplástico. O peixe que a gente come hoje é plástico. As tartarugas estão morrendo por plástico. Então, essa temática, às vezes a gente enxerga o meio ambiente como algo dissociado da gente, quando na verdade nós somos o meio ambiente. Não é uma gota no meio do oceano a problemática, né? Não é. Nós somos. Então, quando a gente não consegue, por exemplo, planejar um processo de urbanização, a gente está se autocontaminando. Porque o processo de urbanização, ele acaba lançando para as bacias hidrográficas uma quantidade de contaminantes gigantesca. E é uma necessidade humana, muitas vezes com a ausência do processo de planejamento, que transforma esse ambiente, e é meio ambiente. Né? Então, a gente precisa ter um nível de aprofundamento para cada temática no ambiente que requer. Cada temática requer um nível de aprofundamento, requer conhecimentos específicos sobre aquela área. Então, tratar de a sustentabilidade ela não pode ser uma palavra isolada. A sustentabilidade ela está associada à sistemática do ambiente, e cada ambiente tem a sua sistemática específica. É um ecossistema. Dentro desse ecossistema existem N relações, N interações. No ecossistema não sobra nada. Qualquer coisa que a gente tira, desequilibra esse ecossistema. Qualquer coisa que a gente lança, sobrecarrega esse ecossistema. E por que a gente fala em emergência ambiental? Porque a gente vive sobre ecossistemas sobrecarregados. E essa sobrecarga requer ações de N partes. Então, quando você fala assim, às vezes as pessoas falam de sustentabilidade, mas elas não têm muito conhecimento sobre o que está acontecendo no mundo, é porque existe uma também incapacidade da gente, aí eu assumo também o papel como ciência, como academia, de transformar o que a gente conhece dentro da ciência em conhecimento que seja público. Transformar a ciência em algo que seja extensivo, que ultrapasse os muros da universidade. A gente está cheio de conhecimento da universidade que não consegue sair dos muros, que não consegue atingir a população, que não consegue muitas vezes atingir as instituições. Então, é muito legal quando a gente olha essa manchete de que o Tribunal de Justiça vai implementar um plano de descarbonização junto com a universidade. Então, não está procurando resolver o problema ambiental de qualquer forma, está procurando resolver de forma efetiva, porque é a pesquisa que vai direcionar. Então, é um conhecimento específico para resolver um problema que precisa ser resolvido. Algumas vezes no meio ambiente, alguns problemas eles não são resolvidos de forma eficiente, eles são paliativos. E no ecossistema você não tem como fazer paliativo. Por quê? Porque aquela sistemática está desregulada e ela vai acabar trazendo as consequências para a gente. Algumas vezes, quais são essas consequências? As enchentes, as inundações, né? A destinação inadequada de resíduos sólidos que acabam contaminando nossa água que a gente bebe, a falta de água para abastecimento urbano, fruto dessas mudanças climáticas, comunidades de pesca que não conseguem mais pescar. Por quê? Porque essa região, essa zona costeira está impactada e a gente não tem políticas públicas que consigam assistir isso, que consigam reenquadrar essas comunidades.
E aí a gente vai, inclusive, esse problema ambiental, ele se transforma em um problema social. Se não tem condições ambientais para a população sobreviver, ela começa a encher, vem para as cidades atrás de processos de sobrevivência. Então, a questão ambiental, ela requer, sim, um conhecimento específico. E tratar a sustentabilidade não é tratar como uma palavra isolada. A sustentabilidade, ela está ali dentro de todas as etapas do meio ambiente, de tudo que a gente entende como meio ambiente. Porque ela é social, ela é cultural, ela é econômica e ela é, né, o ambiental mesmo ecológico, funcionamento. Certo. E ela também, desembargador, tem sido até certo ponto jurídica, porque muitas legislações têm surgido voltadas justamente para orientar, em primeiro lugar, orientar, educar as pessoas no que diz respeito à vivência dentro do meio ambiente, outras vezes mesmo é para penalizar quem não está respeitando essas orientações. Aí eu queria que o senhor fizesse para mim uma avaliação de como está a legislação ambiental brasileira. Mas o senhor pode fazer isso para mim no próximo bloco, tudo bem? Tudo bem. Momento do nosso último intervalo aqui no Contraplano. Já voltamos com a conversa. De volta com o último bloco do Contraplano, hoje debatendo ações sustentáveis para o meio ambiente. Participam desse debate Paula Verônica Campos Jorge Santos, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Maranhão, o desembargador Ricardo Doilib, presidente da Coordenadoria de Sustentabilidade e Responsabilidade Social do TJ Maranhão, e a consultora-geral da Assembleia Legislativa, também bióloga, mestra em Saúde e Ambiente, Luzenice Macedo. E aí, desembargador, eu queria saber agora do senhor, como o senhor avalia a legislação ambiental de uma forma bem geral? Como é que ela está? Está bem no papel? Está bem em execução? Como é que está? Eu diria, como todo mundo deve saber, a legislação ela é relativamente nova, porque os problemas climáticos são recentes, historicamente falando. O caso das enchentes no Rio Grande do Sul. E o poder legislativo, e aí não é nenhuma crítica, pelo contrário, ele é instado a legislar quando as coisas acontecem. Então tem muita coisa boa em produção, tem umas que já existem, por exemplo, aqui na legislação local, tem uma lei que não permite mais os lixões de localização de resíduos sólidos, porque ele é extremamente ruim para a natureza, não só para o solo, que ele pode contaminar, como para as pessoas que vão trabalhar ali. Mas tem que ter regras, e aí são regras municipais, de como dar trabalho para essas pessoas que vivem. São as cooperativas de recicladores. Então, o Poder Judiciário tem o dever e a obrigação de fiscalizar isso, de exigir, quando provocado, que essas prefeituras dê fim aos lixões. Mas para dar fim aos lixões, precisa preparar outras mãos de obras específicas, que são os recicladores, a quem vai aproveitar tudo aquilo que está no lixão para ser reciclado. E dar uma finalidade, um reaproveitamento. Isso já existe no mundo, em países que têm uma legislação mais avançada, como a Alemanha, que lá tudo se aproveita, nada é desperdiçado. E acredito que o Brasil, sempre estado por esses acontecimentos que ninguém esperava, mas é uma reação da natureza pelo aquilo de ruim que o homem tem feito contra ela. Isso que aconteceu ano passado no sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, até hoje sente, né, o que a natureza reagiu. Hoje mesmo, o nosso clima, não sei se vocês estão sentindo, eu nunca senti tanto calor aqui em São Luís como estou sentindo agora. Eu tive recentemente em Portugal, no ar-condicionado. Eu tive recentemente, eu estava de férias, eu estive em Portugal, eu gosto muito de ir para Portugal. E cheguei lá no começo do mês, estava um frio legal, gostoso, que todo mundo gosta para tomar um bom vinho.
Mas a última semana que eu estive lá, foi calor de 30 graus, que para a gente é razoável, para eles não é. E incomoda. Mas tudo isso é a reação da natureza. Aquilo que o homem não está protegendo e que deve proteger. Então, em termos de legislação, existem normas, por isso é que o tribunal, ele procura criar cursos, inclusive existe uma determinação, uma resolução da presidência, de que todo funcionário nosso, todo servidor do tribunal, para ser promovido, ele tem que ter pelo menos 20 horas de um curso sobre sustentabilidade. E, para você ter uma ideia de números, eu tenho aqui um número que eu fico satisfeito, já 18.783 participantes desses cursos que são feitos com a participação importante da nossa escola da magistratura. Educando, ensinando, e os nossos juízes se aperfeiçoando para, quando os casos aparecerem, saber aplicar a lei. Está tendo muito conflito, principalmente pelo uso correto da terra, e esses juízes têm que estar preparados para saber como decidir. Nós temos leis e vamos cada vez mais ter mais leis, mas desde que isso tem que sair do poder legislativo, para o poder judiciário aplicar. Luzenice, na tua resposta anterior, me veio uma questão que não posso deixar de colocar, porque me gera um questionamento, uma dúvida muito grande, porque nós vivemos em um estado que é predominantemente verde ainda, o estado do Maranhão, né? Onde que o maranhense deve estar errando, que não consegue tirar o melhor proveito daquilo que tem nas mãos, né? E aí sou eu, é você, o desembargador, a professora Paula, somos todos nós maranhenses, onde que a gente está errando de não tirar o melhor proveito e está contribuindo justamente no sentido contrário, de prejudicar, né, o meio ambiente aqui no nosso estado. Acho que essa é a pergunta de bilhão, né? Não é nem de milhão, na verdade. A gente é uma sociedade desigual, né? A gente é o estado mais desigual da nação, entre os mais. A gente tem sistemas de produção alimentar que superexploram os recursos hídricos, sobretudo, né? E não estou falando só do Maranhão aí. Uma realidade nacional. Quem mais consome os recursos hídricos, por exemplo, são os sistemas alimentares. É o modelo de produção de alimentos, né? Isso no mundo inteiro, com algum grau de diferença entre os países. A gente tem as pessoas mais empobrecidas sofrendo mais com esse conjunto de desigualdades, por isso surgem os conceitos de racismo ambiental, de justiça climática, de desigualdade mesmo. Quer dizer, a desigualdade social, ela gera também consequências adversas quando o meio ambiente cobra sua fatura, né? Então, a gente precisa rever tudo isso naturalmente, né? A gente precisa aperfeiçoar o processo produtivo, ele precisa considerar o quão, né? A gente tem um conceito de água invisível, que é o processo produtivo não considera o volume de água que ele consome na contabilidade dele. Eu estou exportando o produto A, B, C, D e eu não estou calculando a água que eu estou exportando. Então, todo esse conjunto de produção e de consumo, ele precisa ser revisto. E não é o Maranhão só que vai fazer isso, né? É o mundo. Por isso a importância da COP, os países que têm recursos, eles chegarem, eles financiarem, eles implementarem medidas para que a gente corrija esse rumo que o mundo está tomando, que o desembargador ilustra aí com uma questão pessoal, mas que é um problema do mundo. Desembargador, nós vivemos o ano mais quente da história,
desde que a gente aprendeu a medir temperatura, a gente viveu o ano mais quente do mundo. E a gente está seguindo por um ponto de não retorno. Por isso é que a gente está vivendo uma emergência climática. Se a gente não mudar esse curso e essas tendências, a gente não retorna mais. A gente vai conviver com todos esses problemas. E ao contrário do que as pessoas pensam, o mundo não vai se acabar. A gente é que vai sofrer as consequências de estar num mundo que a gente definitivamente construiu da forma como a gente está vendo, super explorando, né? Uma concepção de vida de super exploração, né? Como a professora disse, a gente não se enxerga como ente da natureza, é como se a gente tivesse um distanciamento. Disse, não, isso aqui é para eu explorar. Ah, eu tenho mais recursos, eu vou comprar. Não existe isso. Faltou. Uma vez eu vi uma prefeita, era uma mulher, ela disse, eu tenho o recurso, a prefeitura já captou o recurso, eu já licitei, eu tenho a mão de obra, eu tenho tudo pronto, mas eu não tenho areia para construir. E cadê o dinheiro para comprar areia? Não é com dinheiro que se resolve tudo? Não tinha mais areia, professora. Então, ela entendeu, a duras penas, numa experiência de gestão, o que é sustentabilidade, insustentabilidade ambiental. Você vai chegar uma hora que você vai ter o dinheiro, mas não vai ter água. E aí? E aí, o que você vai fazer? Então, essa não é a questão do Maranhão, vamos dizer assim, né? Essa é uma questão global, e aí a perspectiva é naturalmente que está ao alcance do Tribunal de Justiça, que está ao alcance da Assembleia Legislativa, que está ao alcance da Universidade Federal. A gente atuando dentro da nossa institucionalidade, dentro do alcance que nos cabe, mas com esse olhar global, que é o exemplo que a professora deu. Os desafios são imensos, mas a agenda está posta e está bem aí batendo na nossa porta, na nossa vizinha Belém, e a gente espera que daí saia efetivamente implementação de questões que vão enfrentar na escala devida, na escala global, esse problema que aflige a humanidade. A gente já está encaminhando aqui para o final do nosso programa, já vamos passar para as considerações finais, mas eu queria trazer, até como um meio para as considerações de vocês, a atitude das pessoas, porque justamente nesse embalo das maiores temperaturas que nós temos vivido, a gente vê a população, especificamente aqui da capital, São Luís, reclamando quando chove 15 minutos e alaga uma região, e aí a responsabilidade é sempre do poder público, né? Para a população é sempre do poder público, e ela nunca olha para como que ela também é responsável por aquilo, a população de uma forma geral. A gente olha uma situação de um determinado município, onde as pessoas falam a mesma coisa porque voçorocas estão levando as barreiras, a terra, né, com as chuvas, mas a população não olha para dentro, não reflete para dentro. E aí eu queria começar as considerações com você, professora Paula, de que forma, né, a Semana do Meio Ambiente pode, a cada ano que ela acontece, não somente a Semana do Meio Ambiente, mas cada dia, cada momento de reflexão que as pessoas se propõem a pensar, elas podem contribuir para diminuir, né, essa distância, né, ou diminuir, na realidade, essa velocidade com que nós estamos indo em direção a um colapso global, e de que forma a gente pode visualizar as coisas num futuro não tão distante. E aí eu abro as considerações finais, começando por você, professora. Fique à vontade. Certo. Acho que é importante a gente começar a entender que antes que o colapso global ele aconteça, vai acontecer o colapso local, né? São colapsos que já estão acontecendo. E é a soma desses colapsos que vão começar a ser regionais, e aí vão ganhando amplitude até que a gente realmente chegue a um colapso global. Por que eu falo isso? Porque é importante a gente entender que o pensar é global. Porque os problemas, eles são os mesmos, são multifacetados, mas as resoluções elas começam a ter que ser pensadas em escala local.
pensar global, mas a resolução tem que ser local. Então, existem agentes que são responsáveis por essas ações. Eu acho que existe a necessidade, sim, do cidadão ele se pensar como um agente transformador, mas eu continuo batendo na tecla que é uma responsabilidade do poder público. Primeiro porque a gente vive em um país desigual, mas também em um estado desigual, em que os níveis educacionais eles são muito baixos. Então a gente não tem como chegar para a população e exigir fazer se a população não conhece, né? Então a gente às vezes está aqui com um conhecimentozinho que é pouco, pensando que todo mundo está pensando o mesmo que a gente sabe, o mesmo que a gente não sabe. Então, às vezes, direcionar que é importante a população não jogar resíduo sólido, não jogar lixo na rua, a gente precisa educar aquela população, porque às vezes ela não sabe que um papel de balinha que ela joga na rua vai entupir o bueiro, que, diga-se de passagem, às vezes não é planejado para a carga de chuva que acontece, né? Então, às vezes, não há um planejamento urbano para isso. Então, quando chove, um ano que chova mais do que o que a gente espera, que tem os anos que chovem menos, os anos que chovem mais, aquele bueiro ele não dá conta. Aí, se ainda tem lixo, piora a situação. Então, eu penso, como educadora, como pesquisadora, que a gente não pode tirar a responsabilidade do poder público. É nosso dever educar a população. Quer seja por canais de comunicação, como a gente está fazendo hoje aqui, levando esse assunto para o maior número de pessoas possíveis, quer seja dentro das escolas. A gente vive em um país que tem uma legislação de educação ambiental desde 1997 que não consegue ser cumprida. Tem uma legislação de resíduos sólidos de 2010 que não consegue ser cumprida. Tem uma legislação de saneamento que não consegue ser cumprida. A gente vive, as pessoas que querem fazer turismo em São Luís do Maranhão vão para praias contaminadas. Então, não cabe só a gente cobrar da população, cabe a gente educar, a gente fazer o nosso papel, o papel da academia, o papel das universidades e dos pesquisadores. Eu cobro isso, que é trazer o nosso conhecimento para fora, levar as instituições, buscar as parcerias e levar para as comunidades também. Informar, olha, a importância, um papel de bombom que cai em uma rua, em um bairro que está lá dentro, que não está próximo da praia, vai chegar na praia e vai acabar chegando no oceano. O peixe vai comer e a gente vai acabar comendo microplástico e a gente não sabe ainda as consequências disso, né? Então, assim, eu quero agradecer pela oportunidade. É uma oportunidade de conversar sobre um tema importante, dizer que a Semana de Meio Ambiente, ela não é uma semana para a gente pensar no ambiente só nessa semana, né? É uma semana de reflexão. Então, nessa semana, todas as instituições que estão com as suas agendas, os municípios, é a semana de planejar. Vamos planejar as ações de um ano inteiro para o meio ambiente. Desembargador Ricardo, fique à vontade. Bom, eu tenho uma consciência de que não basta para o Poder Judiciário se aperfeiçoar na legislação, é importante, mas não é o suficiente. Ele tem feito, e isso a gente tem sido uma prática, programas para educar os nossos jovens de como é importante eles proteger a natureza. Em campanhas diversas, que parecem pequenas, mas dão resultado. Por exemplo, eventualmente se faz nas praias coleta de lixo descartável, o que é meio até vergonhoso, porque são adultos que vão para a praia e descartam essas garrafa PET de água, de bebida, e os jovens, crianças, vão com as sacolinhas recolher aquilo. Nascendo da escola, com professores ou juízes indo dar palestras, mostrando a importância, despertar a consciência do jovem, isso já vai ajudar muito. Não só na Semana do Meio Ambiente. A Semana do Meio Ambiente é um destaque importante e gera até um certo ponto como as datas que eles promovem o comércio, a indústria. Mas, e sim, despertar a consciência de todos nós, todos, não só, aí eu acrescento, não só os jovens, mas os adultos também, aquelas pessoas que não estão acostumadas, que passam a ser despertadas para a importância dela contribuir, não agredindo a natureza, porque se assim procedermos, nós estamos salvando nosso planeta. Só um exemplo a respeito disso que o senhor colocou. Uma certa pessoa
mudou a consciência dela. Ela era uma dessas pessoas que tinha o costume de descartar as coisas na praia quando consumia. Mudou o comportamento dela justamente quando o filho dela foi para a praia fazer esse tipo de ação. Então. Luzenice, fica à vontade. Então, a gente tem eu enxergo muito na perspectiva da escala, né, de como a gente pode atuar. O cidadão comum pode atuar em casa, pode atuar em nível comunitário, o prefeito atua em outro nível, a institucionalidade atua em outro nível. E a gente não conseguirá, a gente precisa fortalecer o sistema de meio ambiente do Brasil, numa perspectiva de ele ser um sistema financiado, dele estabelecer reitero que eu já disse isso, né? Dele estabelecer as condições para a governança municipal, cumprir o papel dela, que é no município que bate a chuva de 10 minutos que inunda tudo. Porque é uma das consequências das mudanças climáticas, é o tempo meio fora do script, chuvas intensas e em curto espaço de tempo. Quem sente isso é a municipalidade e, por exemplo, nós não estamos, em definitivo, preparados para enfrentar isso. Nós vamos cada vez mais vivenciar situações, desembargador, como a você citou, que ocorreu o ano passado no Rio Grande do Sul. Elas são a tendência. A maneira da gente quebrar a tendência é fortalecendo os sistemas de meio ambiente. Assim, os governos municipais e estaduais terem as condições de promover a educação ambiental, de gerir seus resíduos, que é uma atribuição típica dos governos municipais, promover a economia circular, promover proteção das suas águas, lá na lei de zoneamento. Então, esse enfrentamento qualificado, devidamente com as condições financeiras, ele passa por uma ação estratégica do Brasil, dos estados, com grande articulação política e de cooperação, que é fortalecer o Sistema Nacional de Meio Ambiente, tal qual a gente já entende que é um SUS. A gente precisa entender a importância de um SISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente. É o que eu desejo para o Brasil e para cada um dos 5.000 municípios e tantos que ele tem. E aí é a minha contribuição para a reflexão da semana e de todos os dias do ano nesta casa. Certo, a gente ainda tem alguns meses até a realização da COP30. Vamos torcer para que tudo aquilo que na Eco 92 conseguiu dar certo, a COP30 consiga caminhar e caminhar bem. Quero agradecer imensamente a participação de cada um de vocês aqui na nossa conversa, na nossa discussão. Assunto que renderia muito mais, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. E dessa forma, chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Você pode assistir a reprise desta edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube, TV Assembleia Maranhão. Nós voltamos com uma nova discussão no Contraplano da semana que vem. Até lá. Paz e bem.